Você já passou por aquele momento em que nada mais faz sentido? Acorda de manhã e não sente vontade de levantar. O que antes trazia alguma alegria, agora parece sem cor. O que já foi empolgante, hoje soa como peso. Não é preguiça, não é só cansaço, não é simples falta de disciplina. É algo muito mais profundo. É como se uma parte da sua alma tivesse desligado. Carl Jung estudou exatamente esse fenômeno. Ele percebeu que a psique humana tem maneiras muito particulares de mostrar que algo precisa mudar. E uma dessas formas é justamente a perda de motivação, a estagnação, a sensação de vazio, de que nada tem perspectiva. Jung não via isso como fraqueza, ele via como um chamado da própria alma para um novo caminho. Quando você sente que não tem energia nem para aquilo que deveria importar, é sinal de que a sua vida psíquica está em crise. E para Jung, a crise não é um problema em si, é uma transição. É o self, o centro da personalidade, pedindo que você abandone velhas formas de viver e descubra novas. Mas para entender isso, precisamos falar da persona. A persona é a máscara social que todos usamos para viver em sociedade. É a identidade profissional, o papel de pai, de mãe, de estudante, de trabalhador. Ela é útil e necessária. Mas acontece que em muitos momentos da vida, essa máscara perde vitalidade. Você continua representando, mas por dentro já não acredita no personagem. E quando a persona perde energia, a psique retira dela a motivação. Por isso você sente que nada mais tem graça. Essa é a primeira chave. A falta de motivação não significa que você está quebrado. Significa que a sua persona já não sustenta mais o que você precisa viver. O self exige renovação. Jung dizia que quando a persona se esgota, é a sombra que começa a bater a porta. A sombra é o conjunto de tudo aquilo que você negou em si mesmo. Talentos que deixou de lado, desejos que considerou impraticáveis, paixões que foram abafadas pelo que os outros esperavam de você. Essa sombra não desaparece. Ela continua viva, esperando uma chance. E quando a vida que você construiu já não tem mais energia, a sombra começa a se manifestar em forma de sintomas: vazio, apatia, tédio profundo, até mesmo doenças psicossomáticas. O que você chama de falta de motivação, na verdade, é a sombra pedindo espaço. É a sua psique dizendo: você não pode mais continuar ignorando partes de si mesmo. Quantas vezes você já sentiu inveja de alguém que parecia viver com paixão? Não inveja da posição ou do dinheiro, mas da autenticidade. Esse é um sinal claro da sombra. O outro mostra aquilo que você mesmo negou em si. Esse tipo de inveja é uma bússola. Ela aponta para potenciais que estão adormecidos dentro de você. A estagnação também pode vir acompanhada de tédio existencial, ou ennui, que os franceses descrevem. Não é só estar entediado com uma atividade, é um tédio que toma conta da vida inteira. Jung dizia que esse tédio é a alma faminta por significado. Não adianta tentar resolver apenas com entretenimento ou distrações superficiais. É preciso ouvir o que esse vazio tem a dizer. E talvez você conheça bem a síndrome do impostor, aquela voz interna que diz que você não merece estar onde está, que você é uma fraude. Jung interpretaria isso como resultado da distância entre a persona e o self. Você está vivendo um papel que não corresponde à sua essência. Por isso sente que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que não é de verdade. Então surge a pergunta: como sair dessa paralisia? Jung não acreditava em soluções rápidas. Ele falava da jornada de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. A saída não é abandonar tudo de repente, mas começar a ouvir as mensagens do inconsciente. Perguntar a si mesmo: que talentos eu deixei morrer para me encaixar? O que eu faria se não precisasse provar nada para ninguém? Que paixões eu considerei inúteis, mas que ainda vivem dentro de mim?
Essas perguntas não trazem respostas imediatas, mas começam a abrir caminho. O objetivo não é eliminar a persona, e sim reconstruí-la de forma mais autêntica. Uma máscara que não seja prisão, mas expressão de quem você realmente é. E por que isso é tão importante? Porque sem esse alinhamento entre a persona e o self, a energia psíquica se retira. Você pode mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de relacionamento, mas se não fizer o trabalho interno, a estagnação volta. A vida repete os mesmos padrões em um novo cenário. Muita gente tenta escapar desse vazio buscando atalhos espirituais. É o que Jung chamava de spiritual bypass. Tentar encontrar respostas transcendentais sem resolver a desconexão concreta da vida. Mas para Jung, a verdadeira espiritualidade inclui necessariamente encarnar sua autenticidade no mundo real. Não adianta buscar iluminação se você não consegue ser verdadeiro no seu dia a dia. E o corpo também fala. Sintomas físicos persistentes, dores sem explicação médica clara, insônia, problemas digestivos, muitas vezes são sinais de que a psique está em conflito. O corpo se recusa a sustentar uma vida que a alma rejeita. Por isso, a falta de motivação não deve ser tratada apenas como obstáculo. Ela é um guia. É a maneira que a sua psique encontrou de dizer: há mais em você que precisa ser vivido. Esse vazio, esse cansaço, essa estagnação, todos são convites para descobrir partes esquecidas de si mesmo. O caminho não é fácil. Requer coragem para olhar para dentro, para encarar a sombra, para admitir que o script que você vinha seguindo não funciona mais. Mas é justamente esse processo que abre espaço para um renascimento interior. E aí surge uma mudança radical. Você deixa de ver o trabalho apenas como sobrevivência e passa a enxergar como expressão de quem você é. Deixa de buscar conquistas apenas para provar valor e começa a buscar sentido. O trabalho, a criatividade, os relacionamentos, tudo passa a ser canal para manifestar o self. No fundo, a falta de motivação é o início de tudo. É o calor da alma para a vida autêntica. Jung nos lembraria que essa estagnação é apenas o início de uma jornada, não o fim. É o empurrão da alma para que você pare de repetir os velhos padrões e comece a escrever uma história que realmente faça sentido. E a pergunta que fica é: se você realmente fosse fiel a si mesmo, como sua vida seria? Que escolhas faria se não tivesse que impressionar ninguém? Que parte de você ainda está esperando para ser vivida? Essa é a jornada que Jung nos convida a percorrer. E ela começa justamente onde parece que tudo acabou, no momento em que você já não sente motivação para nada.